Oi pessoal, aqui é a Cristina e nós temos mais um VideoQuest Review de Haikyuu pra vocês. Como prometido na semana passada, eu já tô trazendo mais uma parte da review de Haikyuu pra posteriormente a gente voltar ao normal, que é uma review a cada 2 episódios. Hoje eu vou falar então do episódio 11 ao episódio 16, que foi o último a ser lançado, eu espero. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, falar um pouco de cada ponto, um ponto de cada episódio, e no final eu falo de uma forma geral o que foi esse bloco de episódios, ok? No episódio número 11 nós tivemos o treinamento, do pessoal, e temos também a formação do time titular. Então nós temos o treinador Yukai, que na verdade é neto, do velho Yukai, que é um treinador muito famoso, um técnico muito famoso. E ele tem que decidir agora quem vão ser os jogadores titulares contra o time de Nekoma. E ele tá numa dúvida muito complicada, que é nos levantadores entre o Suga e o Kageyama. O Suga, ele tem mais experiência, tem mais tempo de jogo com esse time, mas o Kageyama tem a superioridade técnica que até mesmo o próprio Suga reconheceu. Nós também temos o treinador sendo o treinador, então mostrando a diferença dos treinos com o treinador e sem o treinador, como ele é mais técnico, como ele presta mais atenção, acaba sendo um treino mais exigente, querendo ou não. E isso vai fazer uma diferença lá na frente. Nesse dilema entre os levantadores, nós também temos não só o Kai, o técnico o Kai nesse dilema, mas nós temos também o dilema do Suga, que ele sabe que o Kageyama é superior tecnicamente, mas ele também não quer deixar de jogar o seu último ano, ficar no banco de reserva no seu último ano do colegial. Ele quer continuar jogando com seus companheiros que ele já vem conhecendo e se adaptando há 3 anos. Nós também temos o dilema do Kai com relação ao dilema pessoal dele. Então ele tem de um lado o seu lado racional, técnico, falando, e do outro lado um lado emocional, porque ele esteve na mesma situação do Suga-san, em que quando ele estava no último ano do colegial, ele foi substituído por um rapaz do primeiro ano com uma superioridade técnica. Então ele tenta contrabalancear tudo isso, mas felizmente ele consegue se resolver, e graças a uma postura do próprio Suga, que foi de reconhecer que ele tem essa superioridade técnica, que o Kageyama tem a superioridade técnica, e que isso é o mais importante para o time neste momento. Outra questão de reconhecimento que eu percebi foi o Hinata reconhecendo que ele só é titular graças ao Kageyama, que a parceria deles dá certo, e que se não fosse o levantamento do Kageyama, que acerta tanto, que casou a velocidade, a técnica do Hinata com a técnica do Kageyama, graças a isso que ele foi escalado. Então isso vai ser mais importante lá na frente também, vai ser retomado daqui a alguns episódios. Mas eu achei muito importante ele já pontuar aqui, no episódio 11 ele já deixou pontuado que o Hinata, ele reconhece que ele não é extraordinário, que o Kageyama que consegue extrair o melhor dele, então ele acaba percebendo uma certa dependência do Kageyama. Outra coisa que eu percebi também nessa temática é que me pareceu que o Hinata, ele é muito, como se diz, humble, humilde, ele é bem humilde em reconhecer isso, e vê que ele depende do Kageyama, dos arremessos do Kageyama, mas ele não deixa de lado, ele não é desanimador, ele não se sente rebaixado, apesar dele reconhecer que ele precisa do Kageyama para fazer o que ele faz, mas ele percebe que ele consegue ter esse potencial extraído, então esse potencial pode ser desenvolvido e ele se igualar ao Kageyama. Isso é um ponto importante que vai ser retomado mais na frente. E eu acho também que desde já o autor já veio construindo pra gente que esse protagonista tem uma capacidade de crescimento muito grande, muito boa, e ele vai construindo isso devagar, então não fica aquela coisa de, ele dá conta porque ele é o protagonista. Não, eu acho que ele tá conseguindo construir isso, que essa personalidade tá propiciando isso, essa história de vida desse personagem que propicia isso, e a história do relacionamento desse personagem que tá permitindo esse crescimento. Então pra mim não tá ficando uma coisa jogada, tipo, ele dá conta porque ele é o protagonista e eu que mando nessa coisa. No episódio 12, nós temos o começo do jogo, temos finalmente os dois times se encontrando, os Karasus e o Nekoma. E
Então vai começar a ressurgir aquela rivalidade que existia há tantos anos. E eu achei muito legal que eles colocaram aquele paralelismo, né, de personalidades entre os dois times. Então, os dois times têm figurinhas parecidas, né, equivalentes, não só tecnicamente, mas também em personalidade. A única coisa que ficou faltando é que os Nekoma não tem uma maneja, né, não tem uma assistente. Mas também não faz diferença, porque eu vou falar da maneja mais pra frente. Mas não faz muita diferença também. Outro ponto importante dos Nekomas, eu acho que foi a capacidade analítica dos jogadores e do técnico de criar um contra-ataque, né, pra dinâmica Kageyama-Hinata, que surpreendeu todo mundo. E eu acho que é uma delícia pra todo mundo quando a gente fica super subestimando o Hinata. E eu falo, nossa, esse cara é bloqueador, como assim? Que posição é essa com um cara baixinho? E mesmo assim, eles vão lá, fazem o show deles, fazem a dinâmica deles dar certo e surpreende todo mundo. Mas eu achei que eles reagiram bem rápido. O outro time, o time que eles tiveram amistoso anteriormente, não conseguiu bloquear eles. Não sei, talvez, né, a gente tem sempre aquela dúvida, se eles tivessem com o levantador titular desde o começo, talvez eles tivessem conseguido fazer esse contra-ataque, mas não conseguiu. E esse time, eles reagiram rápido e já pensaram uma estratégia rápida. E aquele rapazinho, que o número 7, que ficou marcando o Hinata, ele foi devagarinho e conseguiu bloquear o Hinata e começou a bloquear de uma forma extraordinária que quebrou as pernas de toda a estratégia que havia sido montada anteriormente. Nisso, o técnico do outro time, dos Nekos, comenta que eles ativaram, né, a muralha que barra até a força de vontade e ficaram esperando que isso minasse a força de vontade do Hinata, coisa que não aconteceu. E eu fiquei feliz de não acontecer, porque mostra mais da dinâmica psíquica do Hinata, né, dele tirar a força em um momento de dificuldade. É diferente daquela primeira situação que ele tava nervoso, porque era um sentimento diferente, ele não tava tendo a autoestima minada, ele não tava tendo a força de vontade dele minada, né? Primeiro jogo amistoso, ele estava nervoso por causa da situação nova. Agora não era mais uma situação nova, era uma coisa que eu acredito que tentam fazer com ele a vida toda, que é minar a força de vontade dele. Se você pensar, um cara baixinho que tenta jogar vôlei ou basquete, a maior dificuldade dele é ter que enfrentar esse tipo de barreira na força de vontade, até onde você aguenta psicologicamente chegar. Porque fisicamente a sua dificuldade já é maior. Então, se você se deixar ser abalado psicologicamente, você vai ser destruído muito rápido. E o Hinata se manteve, na verdade ele começou a perceber que alguma coisa dentro dele tinha mudado. Então ele conseguiu transformar essa barreira psíquica em uma motivação psíquica. Ele encontrou um desejo de se superar. Eu achei isso muito legal. O episódio 13, eu acho que o ponto alto foi o momento em que o técnico adversário faz uma metáfora entre o Kageyama e o Hinata com o demônio e a sua clave de ferro. Eu achei extraordinário porque é exatamente isso. E como eu tinha falado lá no começo do vídeo sobre o ponto que eu ia voltar, isso traduz exatamente o que o Hinata estava sentindo. Ele se sente um instrumento do Kageyama. Então, ele sem o Kageyama não tem força nenhuma. O Kageyama sozinho ainda tem força. Então, o demônio sozinho dá conta. Mas a clave sozinha não faz nada. Mas o que eu mais gostei foi o técnico reconhecer essa capacidade de crescimento do Hinata e falar que essa clave pode vir a se tornar parte do demônio. Então é um reconhecimento, eu acho que é um reconhecimento muito grande. Eu acho que a metáfora caiu muito bem, caiu muito bonita. Nesse mesmo episódio tem um detalhe lá no fim, que é eles pedindo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então você vê que a capacidade motivacional dos dois times estão equivalentes. E no finzinho mostra que a estamina do Hinata não acaba. Eu acho que dá aquela sensação de que ele veio acumulando esse desejo de jogar e de aprender e de ter um time por muitos anos. E agora que ele finalmente está podendo usufruir disso, essa energia não acaba, é quase inesgotável. Então vamos ver até quando ele consegue se manter nesse nível motivacional e nesse nível de energia física, né? Que eu espero que seja por bastante tempo, afinal ele é o nosso protagonista e ele tem que dar muito show ainda. No episódio 14, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a faixa, né? Com a mensagem voem, né? Que a Kyoko, né? Que a Maneja encontrou.
Eu achei uma ótima iniciativa dela, uma iniciativa linda, e finalmente alguma iniciativa dessa menina, porque ela tava ali completamente inútil. E acho que a questão da faixa é importante, porque você vê que todos os times têm essa faixa, tem aquela gama de torcedores que acompanham o time e torcem por eles e gritam por eles e tá dando sua motivação. E tava faltando isso nos Caraças, e ela trouxe uma pequena parte disso, né? E também a questão da metáfora, né, entre o voo do corvo e o voo dos jogadores, que eu acho que é um símbolo super importante, que cabe muito bem. E fica interessante na questão motivacional, porque o principal ataque vem desse pulo alto, que é praticamente um voo. E mais pra frente tem um outro simbolismo muito lindo, tem uma imagem muito bonita do Hinata literalmente voando com o time atrás dele. Quando ele aterriza, aparece a faixa atrás, escrito voe, e os outros integrantes do time, então ficou muito bom. Agora, tem uma coisa que me incomodou muito nesse episódio, que foi aquela reação exagerada dos veteranos, né, dos jogadores do segundo e do terceiro ano, a frase da Kyoko, esforcem-se. Eu achei que ficou muito exagerada, eu não entendi aquele exagero. Sinceramente, eu acho que algumas pessoas vão achar ruim comigo, mas eu achei muito mal colocada, eu achei muito mal explorada, muito mal colocado esse ponto, porque não falou nada dessa menina, ela veio sendo uma completa inútil desde o começo da série, e de repente ela fala uma frase e todos eles explodem em emoção, em lágrimas. Não ficou claro pra mim não fez sentido pra mim. Aquela reação exacerbada, eu achei bonitinho ela falar alguma coisa, tudo bem. Por que eu achei que foi uma reação exagerada? E eu, pelo menos, fiquei com a mesma cara de tacho dos meninos do primeiro ano. E eu acho que, não sei, eu penso que a estratégia narrativa que ele tá dando, mostrando pra gente pontos de vista de outro time, pontos de vista de outras pessoas, eu não vi a necessidade dele não mostrar pra gente o ponto de vista da Kyoko e simplesmente jogar isso em cima da gente. Com essa frase, qual que foi a sensação que me deu? Que eu, na verdade, fiquei mais brava com a menina ainda, porque ela é uma aluna do segundo ano, ela não é uma aluna do primeiro ano, ela é da mesma geração do Tanaka e do Noya. Então ela já tá com esse time há pelo menos, no mínimo, 1 ano. E ela nunca falou isso antes. Tem uma fala do Capitão Daichi que ele fala, nossa, pela primeira vez que ela falou isso? Por que foi só agora que essa menina foi falar isso? Ela não teve capacidade de dar uma palavra de motivação pra eles antes? Ou era a situação? Ela não falou, isso não ficou claro pra mim. Podia muito bem ter explorado um pouco o ponto de vista dela. Porque o que era? Ela era tímida, então ela ficou quieta no canto dela até hoje? Ou ela tem aquela postura de eu não tô nem aí pra ninguém, eu não me importo com isso? Porque ela sempre veio com aquela postura de eu estou fazendo isso por osmose, por inércia. Não porque ela tem algum envolvimento emocional com isso. Não mostrou nenhum envolvimento emocional da parte dela para com o time pra eu me emocionar com esse incentivo dela. Eu acho que narrativamente falhou ali. Porque qual foi a sensação que me deu? Que ou ela não se importava antes, porque... Como assim? Eles não tiveram outras jogadas antes? Não tiveram outros jogos, outros amistosos? Não tentaram ir pro campeonato antes? Ou ela realmente não acreditava absolutamente nada no time anteriormente, que não valia nem ao menos uma palavra de incentivo? Isso é uma palavra só. Gambaré é uma palavra só. Então, é isso que eu não entendo. É isso que pra mim ficou faltando e me incomodou muito não ter explorado isso. Outra coisa que mostra é que ela é a única assistente em muito tempo. Porque provavelmente ela não teve nenhuma veterana pra auxiliar ela nisso, pra orientar. E o que pior ainda, essa questão de ela só ter se manifestado emocionalmente, só ter tido essa devolução, esse incentivo para com os jogadores no segundo ano, depois de 1 ano inteiro acompanhando esse time, acompanhando as dificuldades desse time. Acho que ficou faltando desenvolver um pouco a personalidade dela, as motivações dela, antes de trazer esse impacto ou essa reação tão exacerbada por parte dos veteranos. Não me emocionou nem um pouco, eu continuo achando ela uma inútil, porque eu não sei qual é a relação dela com o time, não sei qual é o significado do time pra ela. E eu acho que vai vir 1 milhão de pessoas aqui nos comentários falando por que no mangá, por que mais pra frente. Eu não quero saber.
Eu tô falando neste ponto da história, não foi desenvolvida a história dela, não me emocionou essa tentativa de motivação dela. Eu entendi, eu gostei muito da iniciativa dela de recuperar a faixa, mas a fala dela não me emocionou tanto. Agora, a partir do episódio 15, nós temos a nova abertura. Eu não achei a música tão emocionante, tão envolvente quanto a primeira, mas achei a música muito boa também. Não estragou, não diminuiu, mas ficou faltando, sei lá, o fator Haikyuu pra mim. Acho que isso que ficou faltando. Nós temos então o primeiro jogo do campeonato e é contra a Tokonami. Ok, nós temos, principalmente, acho que o ponto principal desse episódio é você ver a herança, a imagem que foi herdada, que esse time herdou dos jogadores do Karasu antigo. Aquela imagem do corvo caído, de um time fraco, e eles vão ter que lidar com isso. Por um lado, é bom porque não está afetando eles, porque eles sabem que o time deles deu uma reviravolta muito boa. Então não está afetando, eles estão usando isso a favor deles, porque o outro time adversário começa a subestimar, baixa a guarda e eles vão com tudo, o que é uma coisa muito boa. E eu achei que foi só um aparato geral de como esse time é visto pelas pessoas de fora. O episódio 16, o último episódio agora dessa review, foi um episódio bem emocionante, eu achei. Não para os nossos protagonistas, mas para quem tá de fora em geral. Quem acompanha esporte, quem já jogou esporte, eu acho que foi um episódio muito comovente, porque ele mostra o outro lado da moeda, já que para cada time que vence, existe um time que perde. Então, a cada campeão, você tem o quê? 30, 40 não campeões. Pessoas que se esforçaram muito, que dedicaram bastante, muitas vezes se dedicaram bastante, muitas vezes se esforçaram muito, mas não foi o suficiente. Então ele mostra as pessoas pensando o que eu poderia ter feito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria tido um resultado diferente. E ele faz essa reflexão e mostra que essa reflexão é importante, mas agora não adianta de mais nada. O resultado é este e não tem como mudar este resultado. Tem como, a partir daqui, aprender, rever o que foi feito, o que poderia ter sido feito e seguir em frente. Eu acho que é um lado cruel do esporte, né? Que essa coisa de que às vezes você se esforçar o seu máximo o seu máximo ainda não é o suficiente. É um lado cruel, mas é um lado que existe e é real. Então ele vai mostrando. Gostei muito daquela cena que ele vai mostrando os vários outros times chorando, mal, bem depressivos porque perderam. Mostrou também o reconhecimento desse rapaz do time, que eles jogavam a sério, que eles estavam levando todos os times a sério, que não era porque eles não eram considerados fortes, que eles não estavam sendo levados a sério. E outros times que não levavam o voleibol tão a sério, mesmo assim sente a derrota, né? Como que é sentir a derrota. Do outro lado, nós temos também a reação do Hinata à primeira vitória significativa dele. E eu achei muito bonitinho ele parando e tendo esse momento reflexivo para sentir a vitória, que é uma coisa que ele não estava muito acostumado. E eu percebi que o Kageyama estava levando numa naturalidade, mas quando o Hinata para e fala, nós ganhamos, vai ter um próximo jogo, ele para e percebe isso também, ele sente um pouco daquela emoção que o Hinata tá sentindo. Isso é muito legal. Pra finalizar, eu fiquei muito triste do time de vôlei feminino perder. Eu imaginei mesmo que fosse perder na hora que eu vi o título do episódio. Falei assim, nossa, ou provavelmente as meninas vão perder, ou se elas seguirem, elas vão perder na próxima. Mas, porque infelizmente o foco, né, do mangá é o time masculino. Eu gostei muito da capitã do time feminino, infelizmente eu não lembro o nome dela, eu quero muito lembrar o nome dela. Gostei da personalidade dela, achei muito interessante. E ela, não sei, ela pra mim é um casal com Daichi, eles vão virar um casal em algum momento. E eu espero que a partir de agora, já que o time não vai ter jogos oficiais, né, pelo menos nesse campeonato, não sei se vão ter outros campeonatos, eu espero que as meninas do vôlei feminino passem a participar dos times do masculino, então indo lá na torcida, incentivando, que é uma coisa importante no esporte, ter esse incentivo da torcida do seu lado. E acho que aquelas meninas iam fazer um barulho muito legal
É muito triste não explorarem mais elas, porque eu acho que são personagens interessantíssimos, mais interessante que a... Bom, pessoal, essa foi a minha review de Haikyuu. Eu acho que eu já me estendi demais. Acho que esse vídeo vai ficar quase tão comprido quanto o anterior, que eu falei até menos, né, de cada episódio. Eram mais episódios pra falar. Vocês devem ter percebido que tem alguns erros de enquadramento. Eu tive que desligar a câmera algumas vezes. Eu espero que me perdoem por esses erros e prometo me esforçar para evitá-los no futuro. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Se você ainda não tá no canal, se inscreve. E eu vejo vocês daqui 2 semanas com mais Haikyuu. E aí vamos poder falar mais detalhadamente, porque serão só 2 episódios. E não vai ser toda essa correria e tão pouca informação. Eu sei que ficaram vários detalhes importantes de fora, mas é por uma questão de tempo. Devagar a gente vai pegando, se precisar, se forem relevantes, a gente retoma alguns detalhes anteriores. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau!